Bom, essa é a questão 1 da lista 3 do Classroom. Então, a questão pede: a seção de controle de produção de uma fábrica mantém um arquivo de registros de produção por funcionários. Cada registro contém o nome do funcionário com uma cadeia de 35 caracteres, o texto do funcionário, M para masculino e F para feminino, texto não, o sexo, desculpa, e o número de peças produzidas pelo funcionário. Escrever um programa que calcule e escreva a quantidade de peças produzidas pelos funcionários do sexo masculino e feminino e o nome do funcionário como é a produção registrada. Não haverá empates. Então aqui eu defini uma constante aqui de valor 10, mas ela pode ser diminuída para testes, tá? Então o registro funcionário ele é um tipo um struct, né, de cadeia de caracteres com 35 posições, sexo eu botei com 2 posições e um inteiro com peças produzidas. Então o programa principal é esse aqui, onde tem uma variável inteira que é o índice mais produtivo, tem uma variável funcionário mais produtivo que é do tipo registro funcionário e tem um vetor de funcionários, né, de RG funcionário com a quantidade aqui que foi definida aqui 10. Então quando for quiser alterar para ficar mais fácil. Então aqui a tela preencher dados funcionários. Aqui eu passo esse registro aqui, esse vetor funcionários. Deixa eu aqui. Nessa tela preencher, o que ela faz? Enquanto o i for menor que a quantidade de funcionários, eu vou capturar o nome, o sexo e peças produzidas. Então, por isso que para testar, podia fazer com menos, é só diminuir a quantidade de funcionários lá no início. Então ele sempre aqui faz um scanf com a variável nome e aí ele faz uma cópia para o vetor funcionários ponto nome e aqui ele faz outra captura do sexo e faz uma cópia pro vetor lá para variável e faz um scan aqui para a quantidade de peças produzidas e já atribui diretamente a peças produzidas lá do início. Outra coisa que ele faz é peças por sexo aqui. Então ele vai fazer uma comparação, vai percorrer o vetor que foi passado, né? Aqui no caso funcionários que foi criado lá, ele é passado e ele vai percorrer e vai vendo se for M no sexo, naquela posição, ele aumenta aqui os peças produzidas por homem. E se for M, F, ele vai somar peças para mulher. E aqui ao final desse método ele já chama produção, mostrar a produção por sexo. Esse outro aqui, ele vai já dizer produção por homens, ele vai pegar lá aquele valor e produções por mulheres, ele vai pegar o valor que vem aqui como parâmetro da função. Então ele mostra conte peças por homem, count peças por mulher. Voltando lá, ele vai pegar uma variável índice mais produtivo, é justamente para encontrar o funcionário que produziu mais. Então ele vai entrar na funcional no índice funcionário maior produção, uma função aqui. Vamos observá-la aqui, ele vai pegar justamente o ponteiro, que é justamente quando aqui é o endereço, né? Enquanto for menor que a quantidade de funcionário, ele vai pesquisar se o funcionário mais produtivo,
começa aqui com 0, que é as peças produzidas por ele, for menor do que o seguinte, o índice do seguinte, do que for mais produtivo, vai receber o i. Do contrário, ele continua o 0 aqui na primeira iteração. Então, a comparação é sempre sequencial. Então, no momento que o 1 conseguir ser maior do que esse daqui que já estava, o índice do funcionário mais produtivo vai receber esse índice i. Então ele vai retornar o índice do funcionário mais produtivo, que é justamente o que tiver a maior quantidade de peças produzidas. E aqui tem outra função de mostrar mais produtivo, que é justamente o funcionário, o vetor de funcionários passando o índice mais produtivo. Então o funcionário mais produtivo, aí é justamente o funcionário ponto nome. Para testar aqui eu vou diminuir de 10 aqui para 3, para 4, compilar. Nome do funcionário: Marcos, sexo masculino, produziu 13. Aqui a segunda, Elza, feminino, produziu 23. O Jaime, masculino, produziu 30. E o Anderson, masculino, produziu 34. Quando der o Enter já vai fazer os processamentos aqui. Então, aqui ó, quantitativo de produção por sexo: produção dos homens 77, produção das mulheres 23, foi só um. O funcionário mais produtivo foi Anderson. Voltando aqui, só tinha um sexo feminino, a Elza, produziu 23. E o mais produtivo dentre os homens foi realmente o Anderson com 34. No total, os homens produziram 34 mais 30, 64, mais 13 do Marcos, 77. Então tá aqui. E a produção feminina foi só essa.